Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o intestino e as emoções das crianças. Como pode as crenças que nós temos ao longo da nossa vida somatizar e trazer informações tanto positivas quanto negativas para o funcionamento do nosso intestino? Se você sofre com constipação ou com o intestino solto, vamos entender um pouquinho melhor por que isso acontece. O que seria normal para o funcionamento do intestino? Vocês têm uma média de quantas vezes você precisa ir ao banheiro para isso ser natural? Pois é, o natural é que após 30 minutos de cada principal refeição, você já vá ao banheiro. Mas calma, nem precisa me falar que isso não acontece aí na sua casa, né? Eu posso imaginar. É muito raro isso acontecer, é muito raro as pessoas que vão no banheiro 30 minutos após a alimentação, né? A gente sabe que isso não funciona dessa forma na prática, mas isso está relacionado ao nosso sistema de crença, como as experiências e as informações vividas por nós, pelos nossos ancestrais, pela nossa genética, chegaram até nós e somatizaram isso no nosso corpo. Cada pessoa recebe uma carga de informação diferente da outra, nunca é igual para ninguém. Cada pessoa é única, então pode ser que o seu intestino funcione uma vez ao dia, pode ser que o seu intestino funcione dia sim, dia não, a cada 3 dias. Isso tudo depende de como você está recebendo essas informações do seu sistema e da sua genética. E hoje nós vamos entender um pouquinho qual a diferença da pessoa que é constipada e qual a diferença da pessoa que vai muitas vezes ao banheiro. E é muito comum isso acontecer entre as crianças, principalmente na fase do desfraude, que elas costumam segurar um pouquinho mais. O seu bebê fica muitos dias sem ir no banheiro? Ou ele faz muitas vezes cocô durante o dia? Vamos entender um pouquinho o motivo. O nosso intestino, ele recebe informações tanto da mãe quanto do pai na sua concepção, na concepção do bebezinho, né? Na hora da concepção, o pai passa 50% de informação genética e a mãe também. E a mãe também recebe informações genéticas desse homem, do pai do seu filho. E pode ser que o intestino dela também se modifique a partir da gestação. Porque ela recebeu uma carga de informação que não era dela, que é desse homem. O bebê recebeu a carga do pai, você não tem a genética do seu companheiro, mas você recebeu informações dele a partir da concepção do seu bebê. Então pode ser que se você esteja, que seu intestino seja preso, ele fique solto, que ele fique preso, ou que ele fique irregular, que ele fique natural para você. Isso é uma carga de informação. Essas informações, gente, elas vêm do nosso DNA quântico. Ele é energético, ele é invisível aos nossos olhos. Então, a gente não tem muitas vezes entendimento sobre o que aconteceu. Quando antes de engravidar, eu tinha uma forma de funcionar meu intestino e agora é completamente diferente. É por causa dessa mudança e dessas informações que você recebeu durante a gestação. Então, o seu filho ele recebe as duas cargas de informações, tanto do pai quanto da mãe. A forma como você gestou essa criança vai influenciar as suas programações de medo, como você recebeu essa gravidez, como que esse bebezinho foi gestado, se foi tranquilo, se foi complicado para você. Todas essas informações a criança já recebe no útero. Então, se você gestou sua criança com muito medo, muita insegurança, se você rejeitou essa gravidez inicialmente, se foi difícil para você aceitar no início, o bebezinho recebeu todas essas informações. E pode ser que isso influencie, sim, no nascimento dele, como a forma que o intestino dele vai funcionar ao longo da vida. Pode ser um bebê que sofra com muitas cólicas, ou pode ser um bebê que tem o intestino muito solto, ou pode ser um bebê que tem o intestino preso, que fica 5, 6, 7 dias sem evacuar, e que isso vai te causar uma preocupação porque você não sabe de onde vem. Isso vem das programações que ele recebeu durante a gravidez, e que você tem como liberar isso, mesmo depois que ele já tenha nascido, mesmo depois que ele já esteja grandinho. É possível a gente fazer essa mudança como se o bebê ainda estivesse no útero, liberar essa carga de medo, de insegurança, para que o intestino dele também flua. E quando a gente se alimenta, a gente não come só o alimento, a gente engole também muitas emoções.
muitas emoções reprimidas, muitas emoções que a gente muitas vezes nem comenta com ninguém, né? Porque é tão íntimo nosso que a gente não quer compartilhar. Isso tudo são informações que vão somatizando no intestino, tanto no seu quanto no da sua criança. O intestino é um órgão que guarda memórias de tudo aquilo que nós vivemos e que precisamos proteger. No intestino nós guardamos memórias de agressões, de violências, todo tipo de violência que você puder imaginar aí fica guardado no nosso intestino. E o nosso intestino fica gerando emoções que vão afetar o funcionamento do nosso corpo. Eu trouxe aqui algumas frases muito comuns e muito simples que você já pode ter ouvido na sua infância e que te deixou triste. E essa tristeza que você sentiu no momento que você sentiu isso, você guardou lá no seu intestino. Então hoje, quando você gestou uma criança, a sua criança também recebeu essas informações que estavam guardadas em você. Recebeu de você geneticamente. Não que você tenha falado isso para ela, tá? Não que você tenha dito isso para sua criança, mas você pode ter ouvido isso da sua mãe ou de alguém lá na sua infância. E também, se você falou isso para sua criança, é o momento de você pedir perdão para ela, de você se desculpar e dizer para ela que você não sabia o que você estava falando naquele momento de raiva, para você ter referido essas palavras para suas crianças, tá bom? Frases muito comuns você é feia, você é burra, você faz tudo errado. Quando que você vai aprender a fazer as coisas certas? Você vai ficar de castigo até você aprender. Ou você vai ficar aí até você fazer tudo certo. Essas frases, quem nunca ouviu de alguém quando criança? Quem nunca teve uma memória de alguém que falou assim, você faz tudo errado, você não presta pra nada, você é burra, você está ensinando uma lição de casa e você fala para a criança, você é burra, você não está entendendo isso, eu já expliquei 1000 vezes. Quando que você vai aprender? Você vai ficar de castigo até você aprender a fazer as coisas certas. Quem nunca ouviu alguma frase desse tipo? Essas frases, gente, elas são muito negativas. Você receber uma carga emocional muito negativa, vindo de uma mãe, vindo de uma avó, vindo de uma cuidadora, vindo de uma pessoa que você ama, que você confia. São frases muito pesadas e muito difíceis para uma criança. Eu sei que a gente não faz isso com nenhum tipo de intenção, mas acaba fazendo. E se você fez, procura corrigir isso agora, porque dá tempo, sempre dá tempo da gente corrigir os nossos erros. E todas essas frases traz uma baixa autoestima para a criança, deixa a criança triste, a criança se esconde. A criança que ela é ofendida, que ela é agredida, ela não deixa de gostar dos pais, ela deixa de gostar delas mesmas. Ela fica com a autoestima baixa, ela acredita que ela não merece esses pais, que ela não é suficiente para esses pais. Então, pode perceber aí se a sua criança já ouviu essas frases ou coisas parecidas desse tipo, se ela não é constipada, se ela não se esconde para fazer o cocôzinho dela, se ela precisa se esconder para evacuar, se ela não tem medo de ir ao banheiro, de sentar no vaso. É muito comum isso acontecer. Então, na hora da gente olhar para isso. Um outro exemplo muito clássico que eu trouxe aqui para vocês é o perfeccionismo. Quem não conhece uma pessoa que é perfeccionista? Eu sou uma, já fui muito pior, né? Hoje eu tenho tentado me melhorar, porque eu tenho visto o quanto isso era prejudicial para a minha saúde, porque eu não enxergava, eu não tinha consciência que eu tinha hoje, eu não sabia o que eu sabia hoje. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu me ajudo e eu procuro a melhorar. Porque o perfeccionismo, ele tem um medo oculto, um medo que a pessoa que é perfeccionista não sabe que tem. É um medo oculto, é uma criança, foi uma criança que viveu sobre regras, que viveu sobre a obediência dos pais severa,
sabe? Antigamente a educação era assim, os pais falavam e a gente tinha que imediatamente obedecer para a gente não ser castigados. Então a gente aprendeu que a gente tinha que obedecer. E quando a gente vive obedecendo, a gente acaba se perdendo em quem a gente é. A gente só obedece, a gente só cumpre as ordens, né, dos mais velhos, aquela autoridade. E muitas vezes a gente se perde na nossa essência. A gente vai crescendo e vai ficar perdido, a gente não sabe quem a gente é, qual é a minha identidade, né? Eu só passei toda a minha infância obedecendo, é um medo oculto. Então o perfeccionista, ele tem que fazer as coisas tudo muito bem feitas, muito corretas. O que ele faz tem que estar excelente. É uma pessoa que não se permite descansar. É uma pessoa que está sempre vigilante. É uma pessoa que está sempre em alerta. Porque se o que ela fez está bom, da próxima vez ela vai querer fazer melhor. Porque perfeccionismo é isso. É sempre querer fazer bem feito. E mesmo que ele esteja fazendo para ele, mesmo que ninguém está vendo, é aquele cansaço de sempre fazer bem feito. A pessoa fica cansada. E ela quer também que os outros façam bem feito. E não é sobre o outro, é sobre ela mesma. É sobre as regras, é sobre o padrão de obedecer e de regras que ela teve que cumprir na sua infância, ao longo da sua vida, fez dela ser uma pessoa perfeccionista. É claro que isso vai ser bom em alguns momentos. Sim, se você, por exemplo, tem uma empresa, se você é dona do seu negócio, você vai fazer bem feito, mas até quando você vai conseguir ser assim, tão perfeita e tão bem feita? A gente não precisa fazer tudo com tanta excelência assim, porque isso muitas vezes pode prejudicar a nossa saúde. A gente acha bonito, a gente acha legal o perfeccionismo, mas ele pode trazer um peso muito grande aí que está oculto em você. É um cansaço. É uma sobrecarga muito grande que você está carregando e que é importante você liberar para que o seu intestino flua com mais leveza também. Quando o nosso intestino ele acumula muito medo, né? O intestino ele representa muito medo. Ele aciona o cortisol e o cortisol é um hormônio de estresse, né? O excesso do cortisol ele é estressante. Então, quando você acumula muito cortisol no seu intestino, você aciona um modo de sobrevivência. O que é esse modo de sobrevivência? Você está sempre alerta, você está sempre se protegendo de alguma coisa. Agora, imagina você, gestante, com um bebezinho no seu ventre, sentindo medo e liberando um excesso de cortisol ali naquele bebezinho. Porque lembra, tudo que você sente, a criança sente até os 7 anos de idade, esse reflexo. Imagina quando ela está no útero, está dentro do seu corpo, dentro do seu ventre, recebendo essas informações de medo, recebendo essas informações de estresse. É uma criança que vai nascer muito agitada, é uma criança que vai nascer com muita cólica, muito chorona, muito irritada, e muitas vezes você não sabe o porquê. É por causa da carga de informações que ela recebeu, e isso vai influenciar diretamente na forma como o intestino dela funciona. O intestino ele já é considerado como o nosso segundo cérebro, porque ele está ligado no nosso sistema nervoso e neurológico. O cérebro também vai funcionar de uma forma boa se o seu intestino estiver funcionando bem. Se o seu intestino não estiver funcionando bem, é possível que o seu cérebro dê informações que vão estar desconexas ali para você. Uma criança, por exemplo, que tem dificuldade de aprendizagem, pode estar relacionada ao intestino. Por que não? Porque essa criança tem dificuldade de aprendizagem, é uma criança irritada, é uma criança mal-humorada. Pode observar, essa é uma criança constipada. É uma criança que vai ao banheiro uma vez na semana, a cada 5 dias. Então, a constipação, ela também afeta o nosso humor. Ela também deixa a gente mal-humorado. Quando você vê um adulto mal-humorado, por exemplo, sabe aquele adulto que está sempre mal-humorado, não vê graça em nada, está sempre emburrado? Você tiver coragem, pergunta para ele como que o intestino dele funciona. Geralmente é uma pessoa constipada também. E ela não sabe para onde olhar. Isso acontece com as crianças também. A criança fica irritada, fica nervosa. E tem criança que não consegue comer
Eu já atendi crianças que não conseguiam comer e quando eu fui olhar para o intestino dessa criança, essa criança estava entupida de fezes. Por quê? Ela não consegue liberar. Então o problema não era ela não conseguir comer, o problema estava na sobrecarga do intestino dela. A partir do momento que é feita uma reprogramação, uma sessão para liberar esse medo, a criança evacua com toda a facilidade do mundo e ela começa a se alimentar melhor. E ela fica com mais foco e concentração na sala de aula, nas atividades do dia a dia. Por quê? Ela está conseguindo liberar aquilo que está incomodando ela. Então, se o seu filho tem dificuldade na escola e de aprendizagem, comece a olhar para o intestino dessa criança. Como que ele está funcionando? É importante que você olhe, mesmo que seu filho já esteja grandinho, que ele vá ao banheiro sozinho, é importante você saber qual a frequência que ele evacua e como que está esse cocô. Como que isso pode influenciar no seu filho? Isso tudo é muito importante, você está sempre em alerta. Quando o intestino não faz o seu processo natural, que ou ele trava ou ele solta muito, isso quer dizer que ele não está recebendo as informações positivas necessárias para que ele se desenvolva de uma forma natural e sadia. É claro que bons hábitos diários alimentares e uma ingestão adequada de água faz diferença no funcionamento do seu intestino. Mas se nada disso está resolvendo, então é hora da gente olhar para a parte emocional. Olhar para o emocional da mãe, como que essa mãe está se sentindo, como que o intestino dela funciona para a gente conseguir ajudar a criança. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês serve para você adulto também. É claro que você tem uma história com a sua mãe. O que a sua mãe viveu reflete no que você é hoje. Mas eu estou direcionando aqui para as crianças porque o conteúdo é sobre crianças. Mas isso tudo serve para você também. Se você sofre com uma constipação ou com o intestino solto, isso também está relacionado à sua mãe. Mas você hoje é adulto e você consegue hoje mudar essa situação. Eu vou trazer aqui algumas frases de crenças relacionadas ao intestino constipado, aquele intestino preso, aquela criança que demora dias para ir no banheiro e evacuar. Essas crenças aqui podem estar relacionadas às informações que ela tem de uma forma negativa e que está atrapalhando o funcionamento do seu intestino. Lembrando que essas crenças podem não ser necessariamente das crianças, pode ser da mãe, pode ser das informações genéticas que ela recebeu, da sua mãe, da sua avó, da sua bisa, tá bom? Não necessariamente da criança. Eu não sou amada. Essa frase, gente, é claro que você não falou isso pro seu filho, você não é amado por mim. É como a criança se sente. E pode ter sido que você não se sentia amada quando criança. Pode ser que faltou para você a demonstração daquele carinho, daquele afeto que você precisava sentir. Então, o seu filho pode sim carregar essa crença. Eu não sou amado. Me sinto sozinho. Eu não posso confiar em ninguém. Se ele não pode confiar em ninguém, ele está com o modo de sobrevivência dele acionado, que ele precisa se proteger das pessoas, que ele precisa estar em alerta. Ficar escondido é mais seguro. Isso é crença de uma criança tímida. Eu sou invisível. Eu sou invisível, aquela criança que quer se esconder, que quer fazer o cocô sempre escondida, sempre atrás de algum móvel, de um sofá. Quando ela está naquela fase de fralda, sempre faz o cocô escondido. Isso tem a ver com essa crença, eu sou invisível, uma criança tímida, que precisa se esconder para conseguir liberar a sua evacuação, as suas fezes, as suas emoções nesse momento. Não sou importante. Deixe os outros abusarem de mim. Todo mundo me machuca. Estou desprotegida. Eu mereço ser punida e castigada. São crenças, essa aqui, todo mundo me machuca. É a mesma coisa que você ouvir, você é burra. Ou mereço ser punida e castigada. É uma criança que tem a autoestima baixa. Então, se você tem autoestima baixa, é normal que o seu filho tenha autoestima baixa também. Então, você também precisa trabalhar a sua autoestima, fazer a sua autoestima se elevar, para que você se sinta importante, para que você se sinta amada e valorizada. Assim você vai ajudar o seu filho também.
Eu vou trazer para você agora outras crenças que é sobre o intestino irritável, aquele intestino solto. O intestino irritável é um intestino que ele não consegue absorver os nutrientes. Você come, em seguida você já vai ao banheiro. Em seguida você já libera aquela comida, antes mesmo do intestino fazer toda aquela absorção necessária de vitaminas e de nutrientes que você precisa. Libera tudo, solta tudo. Vamos ver quais são as crenças que estão relacionadas ao intestino solto. Lembrando que pode ser também sobre as alergias alimentares. Sabe, pessoas que são alérgicas, geralmente elas comem, correm para o banheiro. O corpo não absorve aquele alimento, não absorve aquelas vitaminas, não absorve aquelas emoções digeridas, porque está difícil receber aquelas informações. Então ele prefere soltar. Me sinto inseguro. A vida é uma tortura para mim. Eu sou inflexível. Tenho medo de viver. Tenho medo de errar. Tenho medo do julgamento dos outros. A dor faz parte da minha vida. O estresse dos outros me estressa. Me sinto pisando em ovos, não posso me mover. O mundo parece desabar sobre mim. Perceba que todas essas frases que eu acabei de falar para vocês se referem a uma pessoa melancólica, a uma pessoa triste, insegura, que morre de medo do que as pessoas vão pensar dela. É uma pessoa que vive ali escondidinha no seu casulo para que ninguém possa ver e julgar ela de nenhuma forma. É uma pessoa tímida, é uma pessoa que vê a vida com muita dificuldade, É uma pessoa que não consegue se abrir para o mundo. Então essa pessoa, ela tem um intestino solto. Então, se você se identificou aqui em algum desses dois, intestino preso e intestino solto, pode ficar tranquilo que é possível a gente fazer uma reprogramação do negativo para o positivo e trazer para você a consciência e trazer a consciência para o seu intestino as informações adequadas para que ele funcione de uma forma fácil, leve e natural para você. Que não seja um peso para você ficar uma semana sem ir ao banheiro, ou que não seja um peso para você também sair na rua e se preocupando se vai ter um banheiro para você ir, porque você é daquela pessoa que não consegue fazer um lanche na rua, que não consegue comer nada, que imediatamente você tem que evacuar, você tem que ir ao banheiro. Isso também é muito ruim, isso não é natural, não é saudável, e eu imagino o quanto isso deve incomodar você. Bom, hoje é só, eu vou gravar um outro vídeo falando mais sobre o intestino e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você, contribuído um pouquinho aí, e se você precisar de uma ajuda é só chamar. Até mais!